Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecosystem Talks, o podcast quinzenal lançado pelo Tech Labs há muito pouco tempo, para dar a conhecer aqui os vários rostos e vozes, sobretudo as vozes das pessoas que compõem o nosso ecossistema nacional de empreendedorismo e inovação. E hoje temos connosco neste episódio a Mariana Barbosa, que trabalhou durante muitos anos como jornalista a cobrir temas nesta área do empreendedorismo. E a primeira pergunta com a qual vou começar, porque neste momento já não estás a 100% nessa área, já tens outros chapéus, mas queria perceber um bocadinho qual é o teu percurso profissional e como é que ele te leva a focar-te e a especializar-te nesta área do empreendedorismo. E muito obrigada, desculpa, muita falha minha, isto não pode falhar, muito obrigada por teres aceito o convite e estares aqui, claro. Obrigada eu, Rita, pelo convite. É um gosto estar num espaço que é dedicado ao empreendedorismo e ao ecossistema empreendedor. É um ecossistema, como tu disseste, que eu acompanho há muitos anos, desde o início, desde o tempo em que nós começámos a falar na necessidade e no crescimento de um ecossistema em Portugal que pudesse ajudar e alavancar o crescimento de empresas de rápida progressão e de muita ambição, não é? No Uhum. setor tecnológico em Portugal. Bom, em relação ao meu percurso, eu estudei Ciências da Comunicação na Nova, queria, tinha a certeza de que queria trabalhar com pessoas, não tinha a certeza de que seria em comunicação, mas os anos, sobretudo do ensino secundário, foram reveladores de que as pessoas consideravam que eu tinha jeito para escrever. Portanto, desse jeito para escrever, foram-me validando esse gosto que eu tinha pela escrita, pela interpretação de textos, pela interpretação das coisas e também um olhar do mundo particular, não é? Algo crítico, algo analítico, um olhar diferente sobre as coisas, um olhar curioso, de muita observação. E estudei comunicação na Nova. Depois percebi que queria ser jornalista neste caminho o cruzamento com o ecossistema empreendedor, se quiseres, foi quase casual, na verdade, porque eu, quando saí da universidade, fiz vários estágios, comecei a trabalhar como jornalista tive a sorte de integrar a redação do um diário em Portugal, um diário que era completamente diferente daquilo que havia na altura. Não sei se lembram as pessoas que me estão a ouvir, mas era um jornal de formato mais pequeno fisicamente, era agrafado. Depois surgiram outros no mesmo formato, tamanho e depois agrafados também, mas foi o Uhum. primeiro jornal que surgiu em Portugal com essas características. E com uma linha editorial que também era Muito diferente, não é? diferente, muito diferente. A maneira como contávamos histórias era muito diferente, as perguntas que fazíamos e a abordagem era muito particular. Acho que até foi um jornal à frente do seu tempo, na altura, quando foi lançado, e depois levou uma progressão da marca que não foi a desejável, não é? Mas eu comecei aí a ser jornalista e na altura perguntaram-me que área que eu queria seguir. E eu queria seguir todas as áreas, eu não tinha nenhum interesse particular, eu gostava e gosto do mundo, em Em geral e em geral. particular. Portanto não quis escolher nenhuma área. E quando me fui convidada para integrar a redação do Dinheiro Vivo, inicialmente, quando o projeto foi criado em 2011, o André Macedo, que era o diretor e que me convidou para integrar a redação, disse-me que eu tinha sido escolhida para acompanhar esta área dos empreendedores, uma secção chamada Fazedores, e a primeira vez que um jornal em Portugal teve uma secção só dedicada ao empreendedorismo. Algumas das coisas que ele me disse foram que não queria fotografias de pessoas com um ar executivo e com as mãos cruzadas, porque uma característica dos fazedores era que nunca cruzavam as mãos nas fotografias. E, portanto, eram pessoas de fazer, eram fazedores. E então, na altura, eu aceitei o desafio com grande expectativa e sem saber muito bem aquilo que eu ia fazer. Portanto, fomos construindo esta secção no jornal, começou com 2 páginas e fomos até 6 páginas do suplemento, que saía aos sábados com o DN e com o JN. E foi uma aprendizagem muito interessante. Eu estive mais de 5 anos no Dinheiro Vivo,
com esta secção e daí nasceram outras coisas, mas o cruzamento que eu tive com o ecossistema foi precisamente nessa altura. E depois foi construir a partir daí. Depois, obviamente, passei pelo ECO, fui diretora de empresas e estive com essa parte de inovação e empresas startups. Assino uma newsletter chamada Cá se Fazem, que é uma newsletter dedicada ao ecossistema empreendedor, que mantive mesmo depois de ter deixado de trabalhar como jornalista no ECO. E vou estando atenta a esses temas, mas a ligação que eu tenho também com o podcast Start Now, Cry Later, que agora vou relançar com uma nova marca, com uma nova vibe, tem tudo sido dedicado a isto. Portanto, são mais de 10 anos, são 12 já, que tive a oportunidade e o privilégio de poder assistir da primeira fila muitas vezes a notícias muito importantes e muito impactantes no ecossistema e até poder fazer parte desse crescimento e alavancar de alguma forma essas histórias. Muito bem, já vamos aprofundar isso. Gostava de agora, antes de sairmos do capítulo do teu percurso profissional, abordar o estado atual das coisas, que é teres passado para o lado de lá. Portanto, agora passaste, depois de muito tempo a acompanhar fazedores, passaste para o lado dos fazedores e estás a trabalhar na Coverflex, não é? É verdade. Como é que está a ser este desafio? Para já, como é que isto surge e como é que estás a viver esta mudança de repente passar para uma vertente que é da comunicação institucional, não é? Das relações públicas, e neste contexto de startups que tu já tanto acompanhavas antes? Conta-nos um bocadinho. Olha, a oportunidade surge precisamente desse contacto que eu tenho tido com o ecossistema. Eu conheci o Miguel Santamar, o CEO da Coverflex, há muitos, muitos anos. Eu acho que fui das primeiras jornalistas a entrevistá-lo na Rua da Prata, quando ele lançou a Uniplaces, ainda a Rua da Prata e a Pois, Startup na Startup Lisboa Lisboa, não sim. tinha mobília quando eu fui entrevistá-lo, portanto foi mesmo early days. O Miguel foi-me apresentado pelo João Vasconcelos, de quem tenho muitas saudades e de quem o ecossistema tem muitas saudades. E desde aí que temos mantido e criado uma relação de confiança, de troca de notícias, obviamente, de informação e de muita confiança e de muito companheirismo, não é? E empatia e de alguma forma uma relação que foi crescendo ao longo do tempo. E o convite surge quando a Coverflex estava a entrar no mercado, em janeiro de 2021. Eu estava no ECO, foi em plena pandemia, não é? Nós estávamos em casa e o Miguel ligou-me a perguntar se eu estaria interessada em fazer parte da equipa fundadora. Estávamos na Coverflex, éramos cerca de 30 pessoas quando eu entrei, vai fazer 2 anos em abril. E perguntou-me, desafiou-me, perguntou-me se eu estaria interessada em fazer, em criar a voz pública da Coverflex. E eu achei um desafio interessante, sobretudo porque já estava a acompanhar o ecossistema há muitos anos, tinha muita curiosidade em perceber o outro lado, sendo que eu sempre acompanhei o outro lado de alguma forma via entrevistas, via reportagens, mas é diferente ser o gatekeeper real da informação quando estás do lado da empresa e decides aquilo que queres ou não veicular, aquilo que queres ou não contar e defines o storytelling que queres ter público da empresa, não é? Que informação é que podes comunicar, o que é que queres guardar para ti ainda, qual é que é o momento certo para comunicar determinada coisa. Portanto, foi interessante, foi um desafio interessante que me foi lançado e que eu aceitei. E tem sido um caminho muito interessante. Primeiro porque a Coverflex já triplicou o número de pessoas desde que eu entrei. Nós somos, neste momento, na semana passada anunciámos que somos mais de 100. Uhum. A Coverflex estava só no mercado nacional e neste momento está a entrar em Itália e com planos para se expandir para a Espanha e depois para o resto dos países europeus. E tem sido muito interessante criar do zero, a definir esta estratégia de comunicação de marca e ir ajudando em todos os departamentos da empresa a definir uma história, a história que nós queremos contar, não é? Acho que este é um ponto interessante para desdobrarmos isto em dois caminhos e perguntar-te um bocadinho como é que tu vês a cobertura mediática que é feita a estes temas, não só enquanto jornalista, como é que olhavas para o panorama nacional. Temos muitos ou poucos meios de comunicação a falar sobre isto e ainda amplificamos o suficiente o crescimento que tem tido este ecossistema e lhe damos palco. E se isso de alguma forma agora ganhou outros contornos quando passaste para o lado lá e estás no lado
da barricada, usando aqui esta imagem que, enfim, apesar de não haver nenhum. Chamam-lhe o lado negro algumas pessoas. Mas eu queria só transmitir, quer dizer, nem é a barricada, pode ser só do outro lado do rio, de Uhum. quem procura às vezes quem é que são estas pessoas que me podem ajudar a amplificar a minha mensagem. Qual é a visão que tu tens em relação a isto? Olha, em primeiro lugar, a salvaguarda de que quando eu cobri estes temas, havia mais jornalistas a cobrir estes temas. E de repente parece que Ahm, eles desapareceram. Bom, esta já é uma side note minha, mas parece que a pandemia levou o interesse jornalístico em falar sobre empreendedorismo. Mas isto é uma sensação que se calhar eu tenho e não está muito baseada em factos concretos, mas enfim, já que também és uma pessoa atenta a estes temas, trabalhaste na área, é sim, importante ouvir o que tu pensas sobre isto. eu não sei se foi a pandemia que levou o interesse dos jornais para esses temas. Acho que, obviamente, quando estamos a falar de valor notícia, há coisas que sobrepõem a outras, não é? E tu Claro. tens de fazer escolhas. Acho que tem havido, obviamente, um desinvestimento a nível geral dos grupos de comunicação social em relação ao talento que têm dentro das redações, por uma questão de modelo de negócio, porque há pouco investimento nestas Uhum. áreas. Mas também não nos podemos esquecer de que a cobertura mediática muitas vezes é reflexo do valor noticioso das coisas, do impacto que determinado negócio tem na economia do país, na conjuntura internacional a que estamos sujeitos e que temos de seguir, não é? Que temos de acompanhar, e ao interesse que o público tem em determinadas notícias em detrimento de outras. Portanto, há aqui muitos fatores. Admito e concordo contigo quando dizes que há realmente menos jornalistas a cobrir estas áreas. Os jornais têm menos interesse em cobrir estas áreas, mas também tenho tido discussões interessantes com pessoas relacionadas com o jornalismo e com pessoas relacionadas com o ecossistema de startups, no sentido de tentar perceber que o que é valor notícia neste momento em Portugal e se o ecossistema ganhou ou não fôlego, ou tem ganho ou não fôlego. O Uhum. que eu sinto é que realmente há menos cobertura e há pouca exposição dos empreendedores ao circuito mediático. Agora, se é por uma questão de indisponibilidade dos jornalistas, que eu acho que é também, ou de autovalidação das suas histórias, que eu também já sentia muito desde que eu escrevia no Dinheiro Vivo, em 2011, eu tinha dificuldade em contactar os empreendedores, não no sentido deles me darem uma resposta, mas no sentido deles se sentirem capazes ou se sentirem à altura de dar entrevistas ou de Uhum. já sair para a rua com uma informação. Portanto, havia uma retração em relação a quase uma dúvida em relação a se as suas histórias seriam válidas e Sim, se sim, seriam valeriam a pena. valeriam a pena ser contadas ou porque estavam numa fase muito embrionária do projeto, ou porque tinham acabado de sair e estão focados noutras coisas, porque também não te esqueças que as equipas de startups no início são equipas muito curtas, não é? São Uhum. pessoas, são muitas vezes só os fundadores que se dedicam a todas as áreas, a desenvolvimento de produto, de marketing, de sales. Portanto, são pessoas que têm de se dividir em muitos chapéus, como tu dizias há pouco, e que têm pouca disponibilidade e têm pouco foco nesta comunicação. Claro que depois depende da fase em que as startups se encontram, e acho que há, por outro lado, um aumento da profissionalização na comunicação. Há agências de comunicação já especializadas em empresas, em startups e em empresas tech, não é? Uhum. Muito vocacionadas para a comunicação destes temas. E portanto eu acho que há aqui uma dinâmica que ainda não percebemos muito bem, porque acho que o grande motivo não é, e agora a minha suspeita é que o grande motivo não é o ecossistema estar mais calmo, é as redações não terem a disponibilidade para Pois. cobrir, para abraçar estes temas como temas relevantes para a atualidade. Outra coisa é também o posicionamento que o ecossistema ocupa no total da economia nacional. Não é? Nós sabemos os últimos dados, penso eu, que existem, são de 2019 e atestavam que Uhum. o ecossistema valia eu acho que era 1,4% do Do PIB PIB, nacional. sim, sim. Depois desses dados veiculados pela Startup Portugal, não houve uma comunicação de mais nenhum número, no sentido de percebermos se este número cresceu, se esta percentagem cresceu, se esta percentagem diminuiu. E, portanto, acho que há aqui atores fundamentais no ecossistema que têm um papel
muito importante na promoção e na divulgação destes temas e que talvez não estejam neste momento focados nessa área de expertise que Sim, têm, não é? verdade. E tocas aí em pontos que eu acho que são muito importantes e que me fazem pensar que, na verdade, esta conversa para mim toca num ponto também muito querido, porque eu também trabalhei, também fui jornalista noutra vida, e os últimos programas que fiz também eu trabalhei sobretudo em televisão e eram programas muito dedicados ao empreendedorismo também. Desde a Cor do Dinheiro que fiz com o Camilo Lourenço, ao The Next Big Idea que ainda hoje está no ar Uhum. na SIC Notícias. Um, e já na altura lembro-me que me inspirava trabalhar nestas áreas e poder dar palco a estas histórias e a estas pessoas, porque há quase que uma mudança cultural que temos que fazer para haver espaço para este movimento crescer. E este é o ponto delicado que eu acho que estamos aqui a chegar à conclusão que existe, é que enquanto não formos os amplificadores, que falámos aqui um bocadinho em off, não é? Enquanto os meios de comunicação social não forem amplificadores desta mensagem, há uma parte do todo, não é? Que é preciso estar a trabalhar e aliado, que não vai estar a contribuir para esta mudança cultural. E que se formos a outros ecossistemas, os empreendedores são rockstars, não é? São incríveis, têm uma atenção mediática, ainda bem, não é? Porque estão de facto a fazer coisas que mudam o estado das coisas, revolucionam o mundo tal como o conhecemos, e isso é espetacular, não é? E de repente pensar que isso não está a acontecer aqui em Portugal é um bocadinho. É triste pensar nisso, mas também tem muito que ver com esse ponto que tu também falas aqui, não é? Desta crise profunda que também se está a viver neste meio jornalístico, não é? Eu acho que falaste já um bocadinho nisso e há aí um ponto super importante a reter. E de facto está muita coisa para fazer para Uhum. mudarmos o estado atual das coisas, não é? Sim, eu acho que é fundamental. Acho que é fundamental nós considerarmos todos estes fatores e pensarmos que às vezes não é só sobre nós, que é sobre o mundo, não é? Hum, E nós, obviamente, temos desafios de comunicação na Coverflex, mas o trabalho que temos desenvolvido ao longo dos últimos 2 anos tem sido no sentido de dar a conhecer aquilo que fazemos, de dar a conhecer a história dos fundadores da Coverflex, de toda a equipa da Coverflex, dar palco a outras pessoas que, dentro das equipas, têm uma responsabilidade adicional, ou seja, não dar só palco aos fundadores, aos 5 uhum, fundadores da empresa, mas potenciar todo o talento que nós temos em todas as áreas de desenvolvimento de produto e da empresa, do negócio. E eu acho que tem sido interessante perceber que o pitch, um termo tão utilizado no ecossistema, é realmente muito importante. Ou seja, não é só tu conheceres as pessoas e desenvolveres relações com estes jornalistas que escrevem sobre o tema e com todos os atores do ecossistema. É tu definires exatamente a mensagem que queres passar e garantires que a mensagem que tu passas é a mensagem que é recebida. E a mensagem que é recebida tem muito mais importância do que a mensagem que tu passas para fora, não é? Portanto, só tens de garantir que a mensagem é percebida como tu queres que ela seja. uhum. E vender estas histórias a jornalistas é obviamente muito desafiante, ahm, mas acho que é sobretudo uma questão de posicionamento no mercado e, obviamente, considerando todos estes desafios que há em estar num mercado português, um mercado em que o jornalismo é uma profissão ou uma atividade que não é muito valorizada publicamente, que Verdade. não é que não é bem remunerada. Claro, está-se a Ah, precarizar também cada vez exatamente, mais. exatamente, Pois. exatamente. Portanto, temos de ter tudo isso em conta e encontrar também estratégias para comunicarmos de maneira diferente, não é? Não é só a única, não há uma única só maneira de comunicar uma Claro. marca e de comunicar uma mensagem. Eu acho é que nós temos de explorar, se calhar, outros caminhos. Verdade, e o digital Ahm, abriu imensas possibilidades a isso, não é? é verdade, Provavelmente era por aí que tu ias é encaminhar. verdade, é verdade, é verdade. Eu acho que sim. Acho que o jornalismo é muito importante. Pela questão democrática da coisa. Eu acho que o acesso à informação é importantíssimo e a informação fidedigna e de qualidade é importantíssimo para nós podermos desenvolver sentido crítico e um olhar sobre o mundo que seja com diferentes perspectivas. E por isso é que o jornalismo é uma profissão tão importante e uma missão mais do que uma profissão. Hum, E por isso é que há pouco falávamos do facto de o jornalismo, nós podemos deixar de trabalhar como jornalistas, mas o jornalismo não sair de nós. E há desafios dentro da equipa onde eu trabalho, porque claramente eu tenho uma cabeça de jornalista, tenho uma cabeça muito orientada para a verdade das coisas, para o propósito das coisas. Mas também temos de pensar, de olhar para o mundo e de pensar que o jornalismo não é
e nem nunca foi a única forma de nós comunicarmos com o público, Claro. com o mundo, não é? Portanto, temos de encontrar outras estratégias e outros veículos para podermos comunicar a nossa história, a maneira como fazemos as coisas, para podermos partilhar aprendizagens. Acho que a partilha acrescenta sempre, portanto, não alavancar no jornalismo o último reduto Reduto, sim, do que é sim. a comunicação institucional. Eu É acho que sim. verdade. Em 2018, corrijo-me se eu estiver errada, se a minha pesquisa não tiver corrido Está bem, certo. escreveste o livro Fazedores. Na Sim. verdade, foi a primeira vez que me cruzei contigo, foi quando escreveste este livro, e depois tínhamos assim algumas amigas em comum também, que ainda estavam em jornalismo quando eu já tinha saído. Mas escreveste este livro Fazedores e contas neste livro algumas das histórias desses fazedores com quem te foste cruzando na altura no Wii, ahm, No dinheiro vivo. no Dinheiro Vivo. O que é que que lições é que tu retiras deste contacto com estes fazedores? O que é que tu aprendeste com estas pessoas e que tentaste passar como mensagem neste livro? Que memórias é que guardas desse teu tempo de contacto com, já temos vindo a falar disto ao longo de vários episódios, há aqui sempre um certo saudosismo destes fazedores que na verdade começaram a dar os primeiros passos num ecossistema que se estava a construir todo nesse momento, portanto foram tempos Construindo-se, é sim, verdade, é foram verdade. tempos muito interessantes. O que é que Muito tu guardas interessantes. dessa época e que de facto inspirou a criação desse livro? É verdade, olha, já vai fazer em outubro 5 anos que eu lancei o livro. O livro dos Fazedores era, para mim, uma forma de eu documentar aquilo que eu tinha visto e aquilo que eu tinha reportado naquela altura. Portanto, quis fazer um elogio a uma década de empreendedorismo, sendo que não era uma década certa, mas a minha ideia foi, através de 15 entrevistas, condensar estas experiências de 15 pessoas diferentes, atores do ecossistema, e poder contar a história daquilo que se tinha passado nos 10 anos anteriores, do ponto de vista de empreendedores, de diretores de incubadoras e aceleradoras, de investidores. Portanto, foi esse o meu propósito. O que é que eu aprendi? Aprendi que escrever um livro custa muito, é preciso grande disciplina e metodologia. Eu escrevi o livro acho que em pouco tempo, comparando com outro tipo de livros. Obviamente foi mais fácil para mim escrevê-lo do que se fosse um romance, porque é um livro não ficcional, é um livro baseado em entrevistas e, portanto, foi só fazer aquilo que eu fazia já todos os dias, mas numa realidade paralela de tentar manter o valor de interesse em muitos caracteres, Uhum. ao contrário daquilo que eu fazia em peças mais curtas, não é? Depois aprendi que um livro é como um produto de uma startup, é um MVP, é a melhor versão que nós temos de um produto em determinada altura. E isso ajudou-me a desmistificar o processo de ele não está perfeito, mas é o melhor que eu posso entregar neste momento. E é isto que eu vou dar ao mundo. E o segundo será melhor, e o terceiro será melhor, e o Sim. 10º será ainda melhor, espero eu. Ahm, e depois, uma das coisas mais importantes que eu aprendi é que partilhar multiplica. E que nós não conseguimos, nunca vamos conseguir construir nada, fazer parte da construção de nada, se não conseguirmos comunicar e partilhar aquilo que aprendemos sobretudo, as pedras que encontramos no caminho. Acho que é muito importante todos os atores do ecossistema e, sobretudo, os empreendedores terem em mente que todo o processo pelo qual eles já passaram pode ser trigger point para outros empreendedores e pode ajudá-los a evitar erros no percurso, a melhorar o seu desempenho como empreendedores e como membros de uma sociedade inclusiva, diversa. E é muito importante que eles tenham em conta que se partilharem estas aprendizagens, que mais depressa vamos construir um ecossistema mais forte, e onde as pessoas se vão sentir parte. E, portanto, eu lembro-me de uma conversa que tive com o João Vasconcelos há muitos anos. O João escreveu o prefácio do meu livro e, aliás, foi um dos principais motivadores de eu ter escrito o livro e depois ajudou-me imenso na promoção. E lembro-me dele me dizer, na altura, que nós ainda estávamos longe de conseguir construir um ecossistema onde toda a gente era convidada a entrar.
tínhamos muito poucos empreendedores, muito poucas histórias públicas de pessoas que tinham realmente tido a oportunidade de criar algo do zero e tinham tido todas as valências que precisavam e toda a rede de apoio que precisavam para poderem criar o sonho que tinham, não Uhum, é? Temos ainda um ecossistema que é muito masculino, que é muito branco, que é muito da mesma idade, do mesmo background. uhum. Pessoas que vêm de escolas de gestão, de negócios, que já passaram por consultoras. Este é o perfil base, não é? Eu não tenho números, mas pela minha experiência eu sei que é este o perfil base. Portanto, acho que partilhar estas histórias, partilhar estes acidentes de percurso, partilhar estes falhanços, e por exemplo a Ana Pimentel fez um trabalho brilhante no sentido de explorar estas histórias de falhanço, numa rubrica que tinha no Observador. Uhum. Acho que é muito importante que as pessoas se considerem humanas no sentido de poderem partilhar estas histórias para que outros para que estas histórias possam fazer eco em outros e para que os outros digam, ok, se ele pôde, eu também fui capaz. E falta conhecer, dar a conhecer estas histórias de pessoas que têm perfis diferentes. Mas acho que foram estas as três grandes aprendizagens que eu fiz, além de outras, obviamente. Que histórias caricatas é que se é que te lembras de alguma, que retratavas no livro ou com a qual te cruzaste? Caricatas ou particulares, no sentido que foi uma experiência de facto única ali e que pode, de facto, ter valor acrescentado para alguém e ecoar em alguém, no sentido de inspirar outros a seguir a mesma caminhada. Uhum. Lembras-te assim de alguma história desses muitos fazedores com que te foste Lembro-me cruzando? lembro-me de situações particulares descritas no livro. Lembro-me da Inês Santos Silva, que é uma das fundadoras de um dos primeiros projetos de empreendedorismo nacional, de eventos nacionais, o Startup Pirates. Uhum. Ela dizia, e agora está envolvida em muitos projetos de empreendedorismo a nível nacional e internacional. Ela dizia-me, falava-me da magia das primeiras vezes, de poder, de querer, de alguma forma, sentir que faz parte da construção do ecossistema, mas por outro lado, querer recuar aos primeiros dias e poder fazer tudo outra vez, poder ter aquela sensação de estar a fazer uma coisa pela primeira vez e de ser quase a pessoa que experimenta pela primeira vez alguma coisa, uma sensação. Outra situação, a Cristina Fonseca, que é a história com que eu arranco o livro, descreve a dualidade de horários no início da Talkdesk. Ela trabalhava para Lisboa e depois fazia dois horários, trabalhava para São Francisco. E, hum, e esta carga emocional e temporal na vida dos empreendedores quando arrancam um negócio é muito marcante. São tempos muito de grande pressão, de muita paixão e de quase de cegueira, não é? No sentido de tu não conseguires controlar o impulso de trabalhar mais, de fazer mais e de dar Uhum. mais, sempre mais, 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 mais. São tempos especiais nas startups. Também já tive a oportunidade tenho a oportunidade de ver e de sentir. E outra situação engraçada, que eu me lembro sempre, uma história boa também, é do Pedro Oliveira, fundador da Landing Jobs e agora da Talent Protocol, que descreveu a questão do fazedor, a definição de fazedor ser o anti-velho do Restelo. Ou seja, aqui a ideia de que é possível mudar a cultura de um país, de que é possível mudar o mindset, de que é possível mudar, de que há esperança, de que podemos juntos, não é? Cada um da sua maneira, mudar a maneira de pensar e podermos reescrever ou recontar a história dos descobridores, não é? Dos novos descobridores Uhum. portugueses como uma geração ou gerações que são capazes de, não esquecendo o passado, não esquecendo os feitos do passado, poder reinventar-se. Isso eu acho que é o maior poder dos fazedores, não é? É poderem reescrever uma história e, e reescreverem-se a si, conseguirem fazer coisas de novo e de uma melhor forma. Claro, e com isso inspirarem outros. Estão aqui imagens e ideias muito bonitas e muito importantes. Obrigada por isso. Estamos-nos a encaminhar para o final da nossa conversa. Queria perceber, antes de te deixar ir, como é que, como é que vês a evolução do nosso ecossistema, sobretudo aqui.
para quem já está eh, há mais de uma década, não é, a trabalhar neste ecossistema, vê uma diferença abismal, não é? Entre o que éramos e como estamos agora. Como é que tu vês esta evolução e como é que tu achas que no futuro podíamos procurar ter um ecossistema hum, melhor, mais diverso, mais inclusivo, mais sustentável? Como é que vês a evolução e este futuro? Eu acho que obviamente aconteceram tantas coisas que era impossível nós estarmos iguais, não é? E o ecossistema estar igual, porque foram entrando pessoas, foram saindo pessoas, foram-se criando instituições, plataformas, ajudas, não é? No Uhum. sentido de redes de apoio e de partilha. Que Trouxeram-se eventos, não é? Por exemplo, uma Web Summit que Claro, potenciou muitíssimo o potenciou, tem um ecossistema. impacto gigante, não é? Claro. Naquilo que é a visão do mundo face a nós, naquilo que são as plataformas em que nós podemos crescer e alavancar negócios e partilhas também. Como é que eu vejo a evolução? Eu acho que a evolução é natural, não é? É natural e é no sentido de crescente. Acho que tem amadurecido o ecossistema. Acho que, obviamente, nós já não, é muito difícil eu encontrar já fundadores que sejam tão ingênuos e tão naivos como eram quando eu comecei a entrevistar empreendedores. Eu lembro muitas vezes de fazer entrevistas das pessoas me dizerem coisas e depois eu não as colocar na entrevista escrita porque achei pouco prudente ou porque achei que eram claros sinais de que a pessoa não sabia bem o que é que estava a fazer. E isso é engraçado, não é? Eu já não me cruzo com esse tipo de pessoas agora. As pessoas já são muito mais estratégicas nos contactos, já são muito mais calculistas, se quiseres, nas mensagens. Já há um conhecimento do ecossistema diferente. Um, Estes eventos ajudaram muito a alavancar todas estas particularidades e todos estes conhecimentos. Ahm, a internet e a maneira como as coisas foram mudando e foram progredindo em termos tecnológicos ajudou a que as pessoas estejam muito mais próximas umas das outras, ou que pelo menos estejam a muito menos graus de distância. Isso ajuda muito, não é? Eu de Lisboa posso fazer um curso com um empreendedor internacional, posso estar numa talk onde ele está, posso fazer-lhe perguntas diretamente. Isto não acontecia, ou pelo menos não acontecia na nossa cabeça. Nós não estávamos tão perto destas pessoas. Uhum. E agora estamos muito perto destas pessoas. Nós temos acesso a elas vêm ao Web Summit, nós podemos ir ao Web Summit, o Web Summit agora vai para o Rio. Quer dizer, há aqui uma proximidade, ou um grau de proximidade que Que diminui diminui, sim. com esta, e isto torna tudo possível. E portanto eu acho que nunca foi, se quiseres, tão fácil podermos dar corda àquilo que nós queremos fazer. Há uma enorme liberdade nesse sentido. Uhum. E é um bom Ahm, momento até pelos recursos disponíveis para empreender, não é? Que eram recursos que há 10 anos atrás não existiam, apoios, claro. estruturas que ajudam os empreendedores, portanto, sem dúvida alguma. E até o olhar sobre as coisas. Acho que há 10 anos, quando eu comecei a escrever sobre estes temas, havia muita resistência, havia muito ceticismo em relação a. Mas agora vais ser empreendedor, vais deixar o teu trabalho na consultora ou num regime mais corporate e vais ser empreendedor, mas estás maluco? Havia um grande julgamento em relação a isto. Eu acho que de alguma forma se normalizou estes processos de que tu podes ser o que tu quiseres. E, portanto, se tu decidires que não queres trabalhar numa estrutura enorme e queres procurar um sentido naquilo que tu estás a fazer, tu podes fazer isso. Acho que muito maior é o desafio, por exemplo, de encontrar talento para te poderes alinhar e para poderes fazer as coisas, porque, porque já não está em causa se tu estás a ganhar bem ou se tens um work-life balance ok. Está em causa um propósito, está em causa o que é que tu estás a mudar, está em causa que papel é que tu tens no mundo, não é? Uhum. E isso dá-te uma liberdade e traz-te um desafio gigante. Como é que eu vejo o ecossistema nos próximos anos? Eu espero que o ecossistema, que estejamos a caminhar para um lugar onde temos um mercado global e onde as coisas são mais igualitárias. Podem ser o acesso, aquilo que falávamos há pouco, que o acesso possa ser mais igualitário. Que qualquer pessoa que queira aceder
a determinados mecanismos de investimento, ou a determinado investidor, ou a determinada incubadora que tenha igual acesso de oportunidades. Gostava de poder contribuir para o nascimento de um ecossistema assim, porque se nós estávamos preocupados com KPIs e estávamos preocupados com rondas de financiamento e estávamos preocupados com todas estas questões mais ligadas a crescimento de negócio, porque tínhamos de nos afirmar. Eu acho que nós já nos afirmámos nesse sentido, no sentido do talento, de garantir que Portugal tem o talento necessário. E que nós portugueses somos o talento necessário para levar a cabo determinados projetos. Portanto, o que eu acredito é que nós podemos construir um melhor ecossistema, um ecossistema mais justo, um Uhum. ecossistema onde o acesso a oportunidades é menos desigual. hum, Onde há Mais mais democrático mulheres, onde há também. mais membros de outras comunidades que não aparecem tanto, empreendedores que tenham tido desafios na sua vida pessoal, que venham de sítios diferentes do país, que não venham só de Lisboa e do Porto, que tenham estudado em escolas diferentes e que possam ter acesso a estes investidores, a estas plataformas, para podermos falar num discurso mais diverso. Exato. Que bela maneira de terminar esta conversa, Mariana. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Foi mesmo bom ter-te aqui. E a quem nos está a ouvir, obrigada por terem acompanhado mais um episódio. Esperamos por vocês num próximo. Até breve.